pai foi muito amigo meu. E um dia, ele vindo aqui a João Pessoa, ele me pediu ao pastor Antônio Fernandes das Chagas: pastor Antônio, me dê Zé Carlos para trabalhar comigo. Eu tenho um templo, tem membros, tenho uma casa, tenho um salário de 7.000 reais para ele. Aí irmão Antônio disse assim: Zé Carlos é livre. Eu disse: eu sou seu escravo. Eu não sou livre, eu sou seu escravo. Jesus me comprou e me entregou ao Senhor. Eu sou seu escravo. Pastor Moura voltou e eu continuei aqui. E Deus, que tem planos na vida de cada um de nós, Ele cumpre. Queridos irmãos, pela manhã, eu abri a Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, e fizemos uma leitura bíblica do versículo 1 ao versículo 11. E eu gostaria que um irmão lesse para nós os versículos 9, 10 e 11. E todos dizem: amém. Falamos sobre a expressão: se alguém deseja o episcopado ou ministério, excelente obra deseja. Se alguém deseja, espalhado por este mundo afora, se alguém deseja excelente obra, deseja. Falamos que não é pecado desejar. Bem-aventurados aqueles que desejam. E falamos que alguns estão trazendo perturbação ao ministério. E quando alguém fala para os filhos, eles dizem: Deus me livre de ser pastor. Mas o ministério é uma coisa excelente. O ministério é uma bênção. É Deus quem dá ministério. E o que é gratificante é que antecipadamente Deus ama e procura aqueles a quem Ele chama para o ministério. E falamos que quem é chamado para o ministério, ele não fica se oferecendo. Digam assim comigo: traste oferecido não tem valor. No livro dos Salmos, nós encontramos uma expressão bíblica que diz assim: os meus olhos procurarão
não é qualquer pessoa. Os meus olhos procurarão os para que me sirvam. E o que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus não anda procurando qualquer retrato de gente, não. Ele procura os fiéis da terra. E quem Ele procura, Ele se esconde. Ele nunca se apresenta. Eu estava no templo da 1º de maio. E dentre os amigos que eu tenho, essa semana um deles partiu para a eternidade. O pastor saudoso Edgar de Araújo. Era um companheiro de oração com o saudoso pastor José João, que serviu na igreja de Conde. E estávamos no templo da 1º de maio, e o pastor Edgar disse para mim: hoje à tarde, o pastor vai apresentar uma lista de irmãos para servir a igreja como diácono. E vazou a comunicação para mim que você vai ser consagrado. Eu digo: eu vou embora para casa agora mesmo. Eu não fui chamado para isto. Eu fui chamado para ser crente. Vou embora. Ele disse: não vá, senão Deus lhe pega onde você estiver. Fique, se aquiete, se acalme. E eu fiquei com a cara feia, mas aí fiquei. E quando foi à tardinha, o pastor fez a listagem, chamou e me chamou também para servir a igreja como diácono. E ainda hoje eu sou diácono. Não tiraram o meu diaconato. Colocaram presbítero, depois evangelista, e depois pastor. Não tiraram. Então eu continuo servindo a igreja como diácono. Quando me encontrarem fazendo qualquer atividade aqui no templo: pastor, o senhor é presidente. Que é isso? Eu sou diácono. Eu sou servo. Eu fui chamado para servir. E servir com alegria. Não é servir aborrecido, servir com alegria. Então, Deus antecipadamente, Ele escolhe. Ele chama. Digam assim comigo: a quem Ele chama, Ele envia. A quem Ele envia, Ele cuida. E de quem Ele cuida, Ele exige. Agora, por gentileza, digam assim, essa é a minha dinâmica de ensino. Digam assim comigo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Repitam comigo: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, querendo Deus, se Ele me permitir, em novembro deste ano, eu estou fazendo 50 anos que me casei com a irmã Carmen. E debaixo do sangue de Jesus, eu nunca soltei enxerimento a mulher nenhuma, seja bonita ou seja feia.
Todos os dias eu estou me policiando e pedindo a Deus: tenha misericórdia de mim. Todas as manhãs, Imancar me escuta quando eu me levanto, eu digo: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Perguntem-me: por que, pastor? Pergunte com propriedade: por que, pastor? Porque o que eu não fiz até hoje, poderei fazer amanhã. Que às vezes alguém diz: eu me garanto, eu sou forte, eu sou tal. Peça a Deus misericórdia. Porque o inimigo nosso e de Deus, ele está trabalhando sem cessar, esperando uma oportunidade, um deslize, uma falha, para colocar a areia no seu caminho. Mas abrigados no Senhor e na força do seu poder, nós chegaremos do outro lado da margem do rio. Já estou ouvindo o barulho celestial da cidade. Eu quero chegar do outro lado. Eu quero agradecer ao meu Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu te agradeço porque Tu guardastes o meu ego. O saudoso pastor Russell Shedd, ele disse, e eu ouvi: Senhor, guarda o meu ego, guarda o meu ego, guarda o meu ego. A pior coisa que existe é o ego. Eu sou, eu posso, eu faço, eu comando, eu domino. E é onde fica Jesus. E aonde fica o Senhor que salvou a tua alma? Aonde fica aquele que te perdoou e que escreveu o teu nome no livro da vida? Eu falei aqui pela manhã que na minha família, na minha parentela, não se falava de obreiro, de pastor. Mas eu tinha um tio em São Paulo, chamado Luiz Venerando de Lima. E ele orava todos os dias, pedindo: Deus, levanta pastores na minha família. E a sua oração chegou no céu, e Deus respondeu. Ele me achou, Ele me encontrou, Ele me perdoou, me batizou com o Espírito Santo, escreveu o meu nome no livro da vida, e me fez promessas, e se eu for fiel, Ele vai cumprir uma após outra, porque Deus não deixa de cumprir o que nos promete. Ele promete e cumpre, Ele promete e dá, Ele promete e abre, e você entra pela porta que Ele abriu. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu também pedi aos irmãos que não empurre ninguém, que às vezes vê um irmão cantar bem, ele tem uma dicção agradável, sabe dirigir uma oração, ele percorre da Paraíba até Minas Gerais, Paris, Londres, é uma oração tão bonita. Aí você tem chamada para pastor. Você dá um pastor de primeira qualidade. E isso é um perigo. Deixe que Deus vai procurar. Ele vai procurar. E Ele vai lhe achar. E Ele vai lhe apresentar.
E Ele vai dizer: este mesmo é. E quem acredita desta forma, que Deus faz assim? Às vezes a pessoa não tem parecer, não tem formosura, é feio igual a mim, mas Ele chama, e depois que Ele chama é com Ele. E a Bíblia nos ensina: ficai na vocação que fostes chamado. E enfatizei que em Ipaumirim, eu enfatizei que um cidadão se candidatou à prefeitura daquela cidade e ganhou, e foi eleito. E depois das eleições ele disse: agora eu vou ajudar quem me ajudou. Quem mais me ajudou foi o meu irmão. Meu irmão, eu não quero você em cargo, comissionado. Eu vou colocar uma loja de peças de carro. E preparou a loja de tudo que é bom e entregou ao irmão. Com 3 meses ele disse: eu vou olhar a loja. A loja estava quebrando na emenda. Disse: meu irmão, você não dá para esse serviço. Eu já sei para que é que você dá. Eu vou comprar 2 burros, 4 ancoretas para você vender água na cidade. Você dá para vender água, mas não dá para ser comerciante. Porque tem gente que não dá e a pessoa: não, esse aí dá. É esse mesmo. E não dá, não tem vocação para aquilo ali. Não tem chamada, não tem saída. Ele não sabe sair, porque tem alguém que tem saída. Ele diz: pode deixar comigo, aí daqui um pouco a coisa prospera. Tem irmão que vai para uma congregação, em vez da congregação aumentar, diminui. Aí ele fica dizendo: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois de mim sou eu. Envenenado, você não dá para o negócio. Você está atrapalhando a obra, deixa para outro fazer. Quando jovem, nós cantávamos: ele disse, Levi, eu preciso de ti, deixa isso para outro fazer. Deixe para outro fazer. Você não dá para cuidar de ovelhas, não. Cuidar de ovelhas? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu tinha um amigo que já foi para a glória, chamado Bianor. E Bianor um dia disse a mim: Zé Carlos, você é pastor, não é? Eu digo: sou. Você sabe como é que a gente consegue tirar leite em ovelha? Disse: não, senhor, eu não sabia. De cabra eu já vi como é que tira. Porque o borreguinho vai lá e bate. Tem. Aí ela solta o leite, mas de ovelha não. Se de ovelha, a gente faz assim, ó. Coça na orelha, ela solta o leite. Um dia falando isso aqui, um menino viu, aí disse: foi lá no pai dele, solta o leite. Digam assim comigo: Deus conhece antecipadamente a quem são chamados para a sua obra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. Então mandou em busca dele e o trouxe,
Deus não escolhe pela cor do cabelo, nem pela beleza física. E sim pelas qualidades do coração. Davi foi um homem segundo o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Atos dos Apóstolos 13, e 22. Atos 13 e 22. Achei, 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 eu achei, ele me achou. Não precisa ninguém se oferecer. Se esconda, que Deus vai lhe procurar. Se esconda, que Deus vai lhe achar. Se esconda, que Deus vai lhe apresentar. E alguém vai dizer: este mesmo é. Preste atenção no que eu vou explicar. Nós fomos aqui pastoreados pelo pastor Cícero Canuto de Lima, João Batista da Silva, Antônio Petronilo dos Santos, Antônio Fernandes das Chagas, Antônio Ferreira de Lima e Cícero Raimundo de Lins. 6 pastores presidentes. Pastor João Batista da Silva começou um trabalho muito abençoado aqui e também um trabalho muito abençoado em Natal. A Bahia, a convenção geral veio aqui e disse: Batista, na intimidade que eles tinham, eram naquela idade, Batista, a gente precisa de você em Salvador, na Bahia. Bom, eu estou bem, mas eu estou às ordens. Que às vezes a pessoa está bem, mas ele não sabe o mal que está forjado para pegar ele. Não, eu não vou sair daqui não. Saia não, meu filho, que você vai ver o cancão piar. Eu estou bem, mas a minha convenção, meus líderes estão me convidando e eu vou. Foi para a Bahia. Chegou na Bahia,
os baianos não foram com a cara dele. Que a gente não agrada a todo mundo não, viu? Peça a Deus misericórdia para você cair na graça do povo. E o pastor João Batista se sentiu humilhado. É muito ruim, não é? Quando alguém diz, eu não vou com a cara desse pastor. Vou começar a orar para ele se embora daqui. Eu não dou mais meu dízimo enquanto ele estiver aqui. É trabalho perdido, porque Deus vai levantar outros para dar o dízimo. E o obreiro não vai correr. Quem mantém o obreiro é o Senhor. Mas o pastor ficou envergonhado. Mas ele tinha um amigo chamado Eurico Bergstein. Disse, Eurico, vamos fazer uma vigília nós dois. Você não viu que os baianos não me aceitaram? Eu não tenho culpa. Eu estava bem na Paraíba, mas a convenção me convidou. E eu vim, e agora? Então vamos orar. Aí os dois foram orar. Eu costumo dizer que fazer uma vigília, que essa quantidade de gente, um diz glória, outro diz aleluia, e outro diz, manda mais papai, é muito bom, eu quero ver duas pessoas só. Como meses e meses, quando eu fui pastor em Juripiranga, o irmão João da Silva, de saudosa memória, ele chegava de meia-noite, irmão pastor, vamos orar. Eu entrava para o templo, eu e ele, 1 hora, 2 horas, aí lá para as 3 horas ele dizia, aleluia. Eu já estava não aguentando mais. Eu orava de joelho, eu orava sentado, eu orava deitado, mas não podia correr, tinha que estar ali. Quando dava 5 horas ele dizia, amém. Graças a Deus. Mas o pastor João e o pastor Eurico foram orar. E lá para as 2:30 da madrugada, Deus tomou Eurico e disse assim, eu vou te apresentar. Que ele não falava português igual nós falamos, não. Eu falo um português muito ruim, mas falo. Eu vou te apresentar. Aí ele bateu no pastor Eurico, disse, vamos dormir. Ele disse, dormir o quê, rapaz? Disse, o senhor já falou comigo, e como eu não ouvi, ele disse, já falou comigo. Vamos dormir. Aí agradeceram e foram dormir. Quando foi na quarta-feira, os irmãos baianos vieram todos para o templo. Pastor João Batista, ele não era um homem de muita cultura bíblica. Mas quando ele se alegrava, ele fazia assim, olha. E gritava, aleluia, aleluia, aleluia. Crente chorava, crente se levantava para pedir perdão, crente gemia. Ele deu 3 aleluia, aí o fogo pegou. Aí os crentes disseram, Deus mandou esse homem para ser o nosso pastor. Que quem apresenta é Deus, ele tira o embaraço, o engalho, ele sopra. E ele ficou lá o tempo que Deus permitiu. A primeira cidade que eu fui enviado chama-se Juripiranga. A palavra Juripiranga quer dizer ave que canta. E pouquinhos dias eu ali, uma irmã adoeceu e mandou me chamar. A filha veio, irmão pastor, digo pronto. Mamãe mandou lhe chamar para orar por ela. Mas ela tinha dito, não fui com a cara desse pastor. Não tem nada, vai com a cara, vai com o coração. Quem vai com a cara, vai com o coração. Quem não vai com a cara, vai com o coração. Quem não vai com a cara, vai com o coração.
Aí eu fui. Levei meu frasquinho de óleo. Cheguei lá, Pai do Senhor, irmãs, Pai do Senhor, mandei ele chamar que eu estou muito doente. Para o Senhor me ungir. Eu me ajoelhei no pé da cama, peguei o óleo, com esse dedo aqui, viu? Não aceita esse povo ungindo com esse dedo aqui, não. Tem cara ungindo assim, passando assim, melando. Não é assim, não, é assim, ó. Aqui, ó. Já leu na Bíblia? Polegar direito. Orei, ungi e vim-me embora. Quando eu cheguei em casa, a menina chegou. Pastor, mamãe mandou avisar que já está boa. Eu digo, é para ficar boa mesmo. Se ou morre ou fica bom. Ou fica bom ou morre. Mas não fica em meio termo, não. Quem acredita que Deus ainda faz milagre? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Tome a autoridade do nome de Jesus. Creia, porque Deus vai fazer milagres e maravilhas. Ele ainda abre porta aonde não tem porta. Ele abre. E você vai entrar pela porta que Ele vai abrir. A chave está nas mãos dEle. E você sabe quantas voltas tem a fechadura de Deus? A fechadura de Deus tem 4 voltas. Se tu podes crer. Está tudo difícil, não está? Mas Deus tira o primeiro. Diga assim: Deus tira o primeiro para estabelecer o segundo. Alguém já disse, não tem jeito, mas Ele tira o primeiro e estabelece o segundo. Você já ouviu falar em alguém ocupar a liderança a partir do segundo lugar? Deus faz assim. Havia o filho de um rei, e que foi dito a ele: eu sei que você é o herdeiro por determinação de sucessão. Agora, Deus quer colocar Jonatas. Ele coloca quem Ele quer. Eu não abro, eu não saio. Sai, a igreja grande está ali esperando lá em cima. Besteira é essa, rapaz? A igreja grande está ali esperando. Se você não quiser sair, Ele leva você para a igreja grande, mas você sai. Glória, 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 glória. Eu costumo empregar esse termo, Isaías 57. Leia aí, meu filho, Isaías 57. Olha aí, não é perece o ímpio, não é perece o ímpio, perece o justo.
Eu não aceito uma coisa dessa, um homem tão direito daquele, um homem tão honesto, um homem de qualidade. Leia de novo todo o versículo. Merece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Antes do mal, antes do mal, antes do mal, antes do mal, eu estou tirando você dali. Antes do mal, eu estou preservando a sua vida. Escuta aí o que eu vou dizer. No Paraná, um irmão se sobressaiu na evangelização. Cada cruzada, cada encontro que ele fazia, multidões aceitavam a Jesus como Salvador. Isso preocupou muita gente. E um grupo desses que bate tambor, fizeram uma reunião e o diabo usou um deles e disse: eu vou pegar ele. Avisaram a ele, mas ele deu pouco ouvido. Viajava sozinho e deixava a esposa em casa. Hospedado num hotel, a camareira veio fazer a limpeza, trocar toalhas, entregar sabonetinho. Posso entrar? Ele disse: pode. Quando ela entrou, se agarrou com ele e o diabo usou ela e disse: eu não disse que ele pegava? Digam assim comigo: o justo é levado antes do mal. Antes do mal. Antes do mal. Aquele homem saiu sem roupa, gritando. Fora do hotel, alguém pegou e enrolou ele com um lençol e ele perdeu aquilo que se chama juízo. Acabou. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Antes do mal, Deus está lhe dando livramento. O irmão estava encostado num muro. Deus disse para ele: desencoste do muro, sai daí. Aí ele saiu, quando ele saiu o muro caiu. Não é melhor você sair antes do muro cair? Ou você quer que o muro caia por cima de você? Você é quem sabe. Agora isso aqui não deixa de se cumprir não. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e nada fica encoberto diante da palavra. Agora digam assim comigo: eu quero ser do oleiro, quebre a minha vida e faça